E aí, pessoal, a dança dos goleiros, o que se diz de Chapecó, interesse italiano internamente, comissão técnica, o que se fala dos goleiros do Grêmio? Vamos esclarecer isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. A notícia estourou ontem. O interesse do futebol italiano por Gabriel Chapecó, goleiro do Grêmio, goleiro convocado para a seleção brasileira. O Tuto Mercado, que costuma fazer esse tipo de especulação, postou lá que o Sassuolo, o mesmo time que levou Matheus Henrique, que levou Juan, estaria interessado em mais um jogador do Grêmio. Essa foi a notícia e isso acabou surgindo e colocando aí uma série de pontos para a gente avaliar. O que a gente foi buscar? Eu e o Calhau Dornelles passamos aí a manhã toda buscando informações. E a gente junta os fatos a partir daí. Porque junto disso, tem aí o fato do Thiago Beltrame ter subido, né? Ter saído do time sub-20 e ter ido para o time de transição. O que gerou ainda mais, por que tanto isso? O Grêmio tem Breno, tem Chapecó, tem Felipe, tem Adriel. No time de transição, da mesma maneira, tem os seus goleiros também. E aí tem o Hugo principalmente. E aí a gente avalia o que está acontecendo, que movimento é esse, o que a gente pode colocar a partir desta informação. Conversamos com o diretor de futebol do Sassuolo, conversamos com o staff do jogador e aí temos algumas informações também relacionadas ao Grêmio, ao interno ali, a questão do bastidor do tricolor. A primeira delas é que, de fato, a comissão técnica colocou em discussão para a diretoria do Grêmio a possibilidade de ter um goleiro experiente na disputa da Série B. Isso é fato. A diretoria recebeu da comissão técnica a ideia de pensar nisso. O que o Grêmio definiu? O Grêmio, através da grande maioria dos dirigentes, e aí a gente fala inclusive do Conselho de Administração do Grêmio, não quer contratar goleiro. Quer o investimento em Breno e quer o investimento em Chapecó. Entende que ali está a solução para o que o Grêmio precisa. Então a diretoria, mesmo através desse pedido, a gente não pode falar um pedido formal da comissão técnica, mas o desejo da comissão técnica, o Grêmio não. Fechou a porta da contratação de goleiro e Denis Abraão, inclusive, já falou isso externamente, já falou isso publicamente. Que o Grêmio não quer goleiro, num primeiro momento se pensou nisso, até mesmo lá ainda na Série A, quando o Filipão chegou se falou, mas eu estou falando só da construção do planejamento para 2022. Então, a comissão de fato sugeriu e a direção não quis. E aí a gente vai para o fato concreto. O que diz o staff do jogador? O staff do jogador também informa que não teve nenhum contato do Sassuolo em relação ao Chapecó. E o diretor de futebol do Sassuolo, que nós conversamos pela manhã, Giovanni Carnevale, disse que não está, neste momento, procurando goleiro. O que indica que, na verdade, essa informação ela não procede e o Grêmio vai fazer o que diz a direção. A gente sabe, e eu acho que esse é um ponto importante para a gente conversar, que o Grêmio precisa de dinheiro. A gente sabe disso. O Grêmio precisa vender ainda 45 milhões. O Fernando Henrique era o assunto da semana passada. Esse ano surge a questão do Chapecó e, obviamente, essa notícia acaba ganhando um pouco mais de corpo quando tu lembra a necessidade de vender. O Chapecó sairia por 4, 5 milhões de euros ou de dólares e isso daria um dinheiro importante para o Grêmio na construção da parte financeira para a Série B. Mas, diante dessas informações, me faz imaginar também que assim como caiu a pauta Fernando Henrique, cai a pauta Chapecó. E aí? Aí volta-se a pauta Ferreira, como sendo ele o jogador a ser vendido. Ali é 4 milhões no máximo de valor atual. Também não seria suficiente para a necessidade do Grêmio. Quem mais? Aí se falou em Sarará, que já declarou que nenhuma chance de sair. O Grêmio constrói, sim,
valorizando os meninos da base exatamente assim. Eu acho que faz muito bem a direção do Grêmio em não cogitar a saída do goleiro, mesmo que, diante de todos os fatos que eu coloquei para vocês, essa notícia não tenha veracidade, mesmo que seja somente no campo especulatório e que o fato do staff negar e do próprio diretor do Sassuolo negar e do Grêmio negar qualquer contato, indica que a notícia ela não se constrói. Só que o Grêmio tem sim ainda que pensar na venda de jogadores e isso obviamente vai gerar especulação por algum tempo. O vice-presidente de futebol, Denis Abraão, junto dessas manifestações negando a possibilidade de buscar goleiro experiente, ele posiciona claramente que mais jogadores do grupo vão sair. Eu confesso para vocês que eu estou montando aquela lista que eu falei no primeiro conteúdo e em cima dessa lista eu estou tendo um pouco de dificuldade de compreender quem pode ser o jogador vendido. Eu estou tendo dificuldade inclusive de montar os 28, 29. A gente vai ver, vocês vão ver um quebra-cabeça complicado da gente montar. Mas jogador a ser vendido ou é algum jogador da Taça São Paulo, ou é esse jogador, ou no grupo dos 29 atuais, nós vamos ter um pouco de problema para conseguir construir esses 45 milhões. O goleiro era uma possibilidade, está fora de cogitação. Os volantes, a segunda possibilidade, fora de cogitação. E agora? Essa é a pergunta que o Grêmio vai ter que responder, porque é preciso fazer a venda. Talvez seja de um desses meninos que estão subindo aí, hoje subiram 4, pode ser, eu acredito que ainda seja muito cedo, porque tu vai acabar desvalorizando esses jogadores, mesmo que grande parte desses meninos já tenham feito trabalhos na seleção brasileira, e a gente sabe que a seleção sempre causa ainda mais valorização. Vocês lembram, por exemplo, e a gente começa o vídeo falando da dança de goleiros, o Chapecó, que quando ganhou o status de seleção brasileira na convocação do Tite, subiu de patamar, inclusive no mercado. E aí a gente sabe que as especulações aumentam e talvez essa seja fruto também da força da marca Chapecó a partir da sua convocação. O Grêmio vai apostar nos goleiros da casa, vai apostar nos jovens, mesmo que muitos tenham alguma dúvida sobre a consequência disso. Tem gente que tem muita preocupação quanto à inexperiência desses jogadores. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.